A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E antes de tudo, eu quero mandar um forte abraço para todos os nossos amigos internautas, aquele que tem nos acompanhado aí através dos grupos do WhatsApp, através da nossa página do Facebook e através do nosso canal do YouTube. Quero mandar um forte abraço, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E se você que tem nos escutado ainda não se inscreveu no nosso canal, peço por gentileza que ao final você possa se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações, porque quando você faz isso, todas as vezes que nós colocarmos um vídeo, você será avisado e você terá todo o nosso conteúdo aí da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu fui convidado pelo pastor Gedeon Júnior, que é o pastor coordenador de todo esse projeto, para finalizar o livro do Gênesis. Então, eu estarei comentando os capítulos 49 e capítulo 50. Muito obrigado também à nossa pastora presidente, a pastora Luíde Ramos, pela confiança. E estamos aqui sabendo que Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial com todos os comentários. Foram muitos, tudo está arquivado aí no nosso canal do YouTube. Basta clicar na playlist Livro do Gênesis e você terá todos os capítulos que já foram comentados até aqui. Vamos começar então o nosso amado e querido estudo. Ontem, na verdade no sábado, na última leitura bíblica diária, o pastor Weverley comentou o capítulo de número 48. E esse capítulo 49 é uma continuação daquele capítulo 48. Porque logo aqui no versículo 1 diz que depois chamou Jacó aos seus filhos. Esse acontecimento foi exatamente depois de tudo aquilo que aconteceu no capítulo de número 48. Jacó, como um profeta, reuniu seus filhos para falar a respeito do futuro deles, como tribos de Israel. Ele já estava no fim da sua vida, ele estava muito idoso, muito enfermo e resolveu abençoar os seus filhos. É um dos momentos mais emocionantes e poderosos da Bíblia. Está ali um pai, Jacó com seus 12 filhos e muitas promessas de Deus. Nesse instante, eles são apenas uma família, mas o que o Senhor prometeu a Abraão é que sua semente se tornaria uma grande e poderosa nação. E Jacó tinha muita consciência disso. Por isso se abriu à vontade do Senhor e ministrou profeticamente a revelação sobre a vida de seus filhos. Existe uma profundidade muito grande nesta ação de Jacó em relação aos seus filhos. Cada filho aqui representa uma tribo de Israel. E estas tribos ainda existem dentro da nação judaica e são reconhecidas por Deus. Então, Gênesis 49 começa informando que os eventos relatados nesse capítulo se deram após Jacó ter abençoado José e adotado Manassés e Efraim como seus filhos, conforme nós ouvimos no sábado com o nosso pastor Leite. Então, o texto bíblico diz que depois dessas coisas, Jacó chamou a seus filhos para que todos se aproximassem para ouvi-lo. Jacó também disse que iria fazê-los saber o que haveria de acontecer com eles nos dias vindouros, conforme está aqui no versículo 1 e 2 de Gênesis 49. Isso significava que as bênçãos proféticas de Jacó compreendiam toda a história da nação de Israel, desde o tempo da conquista da terra prometida até a vinda do Messias prometido. Portanto, meus amados e queridos irmãos, as bênçãos registradas em Gênesis 49 diziam respeito ao futuro das 12 tribos de Israel. Mais tarde, essas bênçãos foram renovadas com Moisés diante da iminente conquista de Canaã. Quando nós chegarmos no 5º livro do Pentateuco, em Deuteronômio, capítulo 33, nós vamos ver e vamos observar que essas bênçãos foram renovadas. Então a origem das 12 tribos de Israel está em Jacó. A origem das 12 tribos de Israel está descrita em Gênesis, capítulo 29, 30, 35,
versículo 16 ao 22, porque nesses textos que eu acabei de falar, Gênesis 29, 30, 35, 16 e 22, nós temos aqui o nascimento dos 12 filhos de Jacó. E Jacó, nós temos que deixar bem claro que também é o mesmo Israel, porque lá em Gênesis 32, Jacó teve o nome mudado para Israel. E aqui nesses versículos, nesses capítulos, nós temos aqui o nascimento de todos os filhos de Jacó com as suas duas esposas, Lia e Raquel, e suas concubinas, Bila e Zilpa. Esses 12 filhos foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Assé, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Mas esses 12 nomes ainda não correspondem exatamente às 12 tribos de Israel. Porque mais tarde, depois da fuga do povo de Israel do Egito, Deus define que a tribo de Levi, que foi o terceiro filho de Jacó, com Lia, algumas traduções falam Leia. Então nós temos aí, talvez na sua Bíblia esteja Leia, em outras Bíblias está Lia. Eu vou utilizar no estudo de hoje Lia. Então, quando ele teve o seu terceiro filho com Lia, o Senhor decidiu que Levi seria uma tribo separada para servi-lo, principalmente como sacerdote e em ministérios diversos do culto a Deus, e que não teria um território específico na terra prometida. Os sacerdotes do templo eram todos descendentes de Arão, que era levita. Levi foi um homem muito violento, mas seus descendentes se tornaram uma grande tribo. Durante a escravatura dos israelitas no Egito, nasceram os levitas mais famosos de Israel, Moisés e seus irmãos Arão e Miriam. A partir daí, o povo de Israel é organizado da seguinte forma: Ruben, Simeão, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Assé, Issacar, Zebulon, Manassés e Efraim. Judá entrou no lugar de Levi, Manassés e Efraim entraram no lugar de José. Manassés e Efraim foram os filhos adotados por Jacó, que na verdade eram seus netos. E, finalizando, Benjamim. Dentro dessa organização, as pessoas da tribo de Levi vivem entre seus irmãos, em seus territórios, cumprindo as ordens de Deus de serem separados para o ministério do Senhor. Então não são contados entre as 12 tribos. E é baseado nessas 12 tribos que todo o território da terra prometida, Canaã, é dividido. Essa história está no livro de Josué. Eu acredito que o pastor Gedeon Júnior deva usar uma quarta-feira para nos ensinar com mais profundidade e nos mostrar nos mapas estas 12 tribos. Eu acredito que deva vir mais para frente aí um estudo com o tema As 12 Tribos de Israel. Continuando, mais tarde, já no livro dos reis, temos a história de como essas 12 tribos se uniram sob uma monarquia onde reinaram Saul, que foi o primeiro rei de Israel, Davi, o seu substituto, e o seu filho Salomão. Só que com a morte de Salomão, as 12 tribos de Israel se dividiram, porque logo após Salomão, quem assume? Roboão. Quando Roboão assume, as 12 tribos são divididas e formaram dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Sul ficaram Judá e Benjamim, que teve como sua capital Jerusalém. E o Reino do Norte ficaram as outras 10 tribos restantes. E nós aprendemos que Efraim foi a tribo dominante do Reino do Norte. O pastor Leite falou isso no estudo de sábado. E aqui no Reino do Norte teve como capital Samaria. Cada um desses reinos tinha o seu próprio rei. Após essa divisão, nunca mais houve uma unificação das 12 tribos de Israel. Os dois reinos, do norte e do sul, sempre tiveram problemas de inimizade. As 12 tribos de Israel possuem uma história riquíssima e posição de destaque na formação da humanidade. Esta que se tornou uma grande nação começou com um homem e sua família, submissa a Deus, que foi quem? Jacó. Porque nós sabemos que Jacó teve um encontro com Deus. Jacó encontrou Deus no deserto e Deus o abençoou, e com o passar do tempo o patriarca teve o seu nome mudado para Israel e se tornou uma peça fundamental na formação do povo de Deus.
Então Jacó teve duas esposas, uma se chamava Lia e outra se chamava Raquel. Cada uma das esposas tinha uma serva, uma se chamava Bila e outra se chamava Zilpa. E nós sabemos que pelo código de Hammurabi, que era o código permitido na época, nós sabemos que pelo código de Hammurabi, Jacó poderia sim ter filhos com a serva de suas esposas, que eram suas concubinas. Jacó teve 6 filhos com Lia: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Teve 2 filhos com Bila, que foram Dan e Naphtali. Teve 2 filhos com Zilpa, que foram Gade e Azer, ou Azer. E teve 2 filhos com Raquel, que na verdade teve um momento triste aqui, porque teve o primeiro filho, que foi José, e depois teve Benjamim, só que no parto Raquel acabou morrendo. Então ele teve 2 filhos com Raquel. Então Jacó vem abençoando seus filhos, e lembrando que ele estava bem debilitado, ele estava fraco, não estava enxergando. Eu imagino aqui que Jacó estava deitado em sua cama, bem mal, bem debilitado, e ele então, com a voz fraquinha, começa a abençoar o seu primeiro filho, que é Ruben. E ele vem dizendo no versículo 3, o seguinte, do capítulo 49, Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Observe que ele muda do versículo 3 para o versículo 4. Ele começa até dando aqui algumas qualidades para Ruben no versículo 3, mas ele mostra a sua real condição no versículo 4. Ele chama Ruben de inconstante. Inconstante, todos nós sabemos que é aquela pessoa que é alvo de mudança, que pode sofrer variações, que não se mantém permanente, que é mutável, variável, que tem um comportamento inconstante, o trabalho dele é inconstante. É a pessoa que não consegue ser estável em seus comportamentos, sentimentos, opiniões ou atitudes, que muda com muita frequência e que não demonstra fidelidade e que se comporta levianamente. Então Ruben, apesar de ser o primogênito, perdeu o direito da primogenitura por ter cometido imoralidades que ofenderam sua família. Ele deveria receber uma herança dupla, porque ele era o primogênito. Mas aqui vale lembrar que Ruben profanou o leito de seu pai, quando se deitou com Bila. Bila era serva de Raquel, concubina de seu pai. Em Gênesis 35, 22 diz: Aconteceu que habitando Israel naquela terra foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Consequentemente, a tribo de Ruben não teve qualquer destaque na história subsequente de Israel. Não há nenhuma figura importante na história bíblica de que descendeu de Ruben. Então, nessa primeira bênção, meus amados e queridos irmãos, nós podemos aprender o seguinte, que o pecado ele pode remover as pessoas das posições de liderança que ocupam no reino de Deus. A perda da honra de primogênito que Ruben sofreu foi mencionada para nos lembrar de como o pecado pode deteriorar nossas vidas. Em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Um incesto cometido por ele revelou o seu caráter instável. A tribo de Ruben nunca produziu um grande líder e se tornou um povo sem importância em Israel. Jacó então continua com a bênção de seus filhos e chama 2 de uma vez. Ele chama Simeão, que foi o seu segundo filho com Lia, e chama Levi, que foi o seu terceiro filho com Lia. E ele diz no versículo 5, 6 e 7, Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho,
não entre minha alma, com a sua congregação, minha glória não se ajute, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E eu os dividirei em Jacó e o espalharei em Israel. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que ele está abençoando, mas ele já está profetizando o que vai acontecer com estas nações, com essas tribos. Jacó está dizendo exatamente o que vai acontecer nos dias vindouros, conforme está aqui no versículo 1 de Gênesis 49. Então Simeão e Levi também foram penalizados por causa dos atos de crueldade que os dois irmãos promoveram em Siquém. Ele matou todos os homens da cidade onde sua irmã tinha sido estuprada. Os irmãos podem conferir isso em Gênesis 34. Assim, a tribo de Simeão acabou se tornando uma das menores tribos de Israel, a menor no segundo censo de Moisés. A tribo de Simeão não foi citada na bênção posterior a Moisés, conforme está em Deuteronômio 33, versículo 8, e também não recebeu uma herança separada na divisão da terra prometida. Foram dados aos descendentes de Simeão apenas algumas cidades dentro do território de Judá, conforme está em Josué, capítulo 19. Simeão e Levi foram culpados por usar de violência e total desrespeito para com a autoridade de Jacó como pai. Eles eram irmãos ou homens de caráter idênticos. Jacó descartou qualquer cumplicidade com as suas ações. Jacó não os amaldiçoou, mas reprovou a luxúria deles. Eu os dividirei. A sentença acerca de Levi se converteria em bênção. Essa tribo realizou um serviço agradável a Deus em seu zelo contra os adoradores do bezerro de ouro. Tendo sido separados por Deus como sacerdote, nesse caráter foram dispersos pela nação de Israel. Sem dúvida, essas duras repreensões tinham a finalidade de torná-los mais humildes. Estas duas tribos foram dispersas quando Israel herdou Canaã. A herança de Simeão foi espalhada pela porção de Judá, e Levi se tornou uma tribo sacerdotal e recebeu das cidades distribuídas. Assim como Simeão, Levi também não recebeu o direito a um território próprio na terra prometida. A tribo de Levi foi espalhada pela terra, recebendo cidades nos territórios de outras tribos, mas pela graça soberana de Deus, a tribo de Levi foi escolhida pelo Senhor para se ocupar do culto em Israel. Os levitas se tornaram a tribo sacerdotal. Por isso que vem aí os levitas, da tribo de Levi. Nos dias atuais não temos levitas, como muitos ensinam. Não temos levitas. E aqui termina então a bênção ao terceiro filho de Jacó. Quando chega no quarto filho, o quarto filho é Judá. É o quarto filho de Jacó com Lia. Está no versículo 8 ao versículo 12, que diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele levará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Judá era o quarto filho de Lia. Foi ele que teve a ideia de vender José como escravo, e em outra ocasião ele foi enganado e dormiu com a sua nora, conforme está em Gênesis 38, onde a evangelista Verinha comentou sobre Judá e Tamar. Mas por que Judá foi tão abençoado? Deus havia escolhido Judá para ser o antepassado da linhagem dos reis de Israel. Este é o significado de o cetro não se arredará de Judá. E também isto pode ter acontecido devido à dramática mudança no caráter de Judá, conforme está em Gênesis 44, 33 e 34.
Judá se tornou a maior tribo de Israel e mais tarde um reino separado. Podemos sentir a alegria de Jacó ao considerar Judá. As profecias mais abrangentes foram as relacionadas a Judá e a José. O versículo 8 declara que Judá, como uma tribo, iria ocupar uma posição de liderança, pelo comportamento sábio demonstrado por Judá durante a última parte de sua vida. Ganhou aquela posição de liderança que Rúben perdeu por causa do seu pecado. A tribo de Judá se tornou a tribo mais proeminente na sequência da história bíblica. Judá foi comparado por Jacó à figura do leão. Judá será uma tribo forte e valente. Ele foi comparado, irmãos, não a um leão enfurecido que ruge, mas ele foi comparado aqui ao leão que desfruta a satisfação de sua força e êxito. O versículo 9 explica que Judá, da mesma maneira que o leão, iria se tornar uma tribo poderosa. Essa analogia significava força, coragem, ousadia e também realeza. A linhagem do rei Davi pertencia à tribo de Judá. Logo, o Messias, Jesus Cristo, também veio da tribo de Judá, por isso que ele é chamado de leão da tribo de Judá. E o que isso significa? Jesus é chamado o leão da tribo de Judá porque ele é o rei e sua família era da tribo de Judá. Deus tinha prometido que o Salvador viria de Judá. O leão representa a força e o poder. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, Jesus é descrito como leão da tribo de Judá. Essa é uma referência a esta profecia aqui de Jacó, sobre a descendência de seu filho Judá. O leão é o rei dos animais. Por causa de sua força, o leão domina sobre o seu território e todos os animais o temem. Por isso o leão se tornou o símbolo da realeza. Jacó profetizou que de Judá sairia um reinado eterno. De acordo com a árvore genealógica descrita na Bíblia, José, marido de Maria e pai terrestre de Jesus Cristo, é descendente direto da tribo de Judá. Assim sendo, Jesus também pode ser considerado descendente da família de Judá e do rei Davi. O reino de Davi terminou, mas o reino de Jesus Cristo é para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele é o verdadeiro leão de Judá, porque todo poder e toda força pertence a Jesus, conforme está lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 11, que é a nossa grande proclamação. Os irmãos se recordam, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Eu não vou continuar porque os irmãos já conhecem e com certeza está aí na mente dos irmãos. Então, para finalizar o estudo de hoje, ao abençoar Judá, o patriarca Jacó disse: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A primeira parte dessa profecia obviamente se refere ao fato de que Judá seria uma tribo real. Já a segunda parte da profecia, que diz: até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos, embora seja de difícil interpretação, muitos intérpretes têm entendido que seja uma referência à vinda do Messias como governante supremo que reina sobre todos os povos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 ao 28, e Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Então nós temos aqui as bênçãos sobre Rúben, sobre Simeão e Levi e sobre Judá. E amanhã, se Deus assim permitir, continuaremos falando aí de Zebulon no versículo 13. Que Deus abençoe a sua vida grandemente no dia de hoje e que você possa ser muito abençoado com a leitura bíblica diária. Um forte abraço, até amanhã, a paz do Senhor Jesus.